trouxe uma sequência de frases só para você encontrar substantivo. Parece bobagem, mas daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma questão da FGV, em que a banca pedia para contar o número de artigos e substantivos. Isso é loucura. Como é que conceitos tão básicos podem levar a gente para umas questões assim de alto nível? E como é que às vezes a gente deixa de lado um conceito básico e por isso erra a questão de alto nível? Às vezes a gente erra a questão de alto nível porque a gente esqueceu um conceito básico. Eu vou te mostrar. Então agora é só aquecer. Eu trouxe aí 450... Não, são só 7 frases. Nessas 7 frases, é um exercício, isso aí é um exercício inocente, inofensivo, só para você sublinhar substantivo. Vamos? Vamos lá. Ó, letra A. Tem até música aí. Hoje o samba saiu procurando você. E aí? O que a gente tem aí de substantivo? Vamos lá, ó. Samba. Tudo bem? Samba é substantivo. Nesse caso, eu sou feliz, ó. Esse artigo me salva. Mostra que isso aí é substantivo. Tudo bem? Aí, nesse caso aí, só um. B. Ele foi questionado pelo professor. Eu só quero substantivo. Então, quando você diz ele foi questionado pelo professor, veja, nada veio sublinhado. É você que tem que sublinhar. Ele não, porque ele é pronome, foi questionado locução verbal pelo professor. Tá vendo? Ó, tá vendo esse pelo? Esse pelo é a contração de por mais o. Tá vendo esse o? Esse o é artigo. Esse o é artigo. Então, esse o mostra que professor é substantivo, é nome. João, o compositor, voltou. Tá vendo aqui que compositor tá mandando seta para João? Tá. Só que ele não qualifica. Por isso que lá na frente, você vai falar assim para mim, mas Adriana, isso é o aposto, que você vai ver já já, lá na frente, você vai ver que isso aí é um aposto. Porque ele está explicando quem é João. Mas ele não é adjetivo, apesar de mandar seta para João. Por que ele não é adjetivo? Porque ele dá nome, ele não qualifica. Então, isso é muito legal para você entender que, ó, eu tenho 2 substantivos aqui. Eu tenho João e compositor. 2 substantivos. E que compositor, ó, então esse é substantivo e esse é substantivo também. Adriana, mas compositor não é adjetivo não, minha filha, já que tá mandando seta para o substantivo? Não. Por quê? Porque ele é nome. É um nome que explica o outro. Então, você vai ver que um substantivo que explica outro substantivo é o chamado aposto. Ele tem cara de adjetivo, ele parece adjetivo porque ele está mandando seta para o outro substantivo, mas ele não é adjetivo não, porque ele é nome. E com o artigo, você está vendo que como o artigo me ajuda? Com o artigo eu sou feliz, ou compositor. Compositor não qualifica, compositor é o nome, o compositor, ele nomeia, entendeu? Apesar de mandar seta para o substantivo, não é adjetivo, porque é nome. Esse é o conceito de aposto, que você vai ver lá na frente. Aposto nunca vai ser um adjetivo. Aposto é um substantivo que explica o outro. E aí fica aparecendo que esse substantivo que explica o outro é adjetivo. Porque um está mandando seta para o outro. Mas não é adjetivo porque é nome. Porque é nome, porque nomeia o compositor. É nome, não está qualificando. Isso é morfologia. Vamos. D. O raiar do sol surpreendia. Quantos substantivos há aí? Vem, ó. O raiar do sol. Ó, raiar. Raiar, que de verbo virou substantivo. Não é? Raiar, ó, é verbo. Vou até colocar aqui para você não esquecer. É um verbo substantivado. Mas é substantivo. A gente tem que sublinhar substantivo. Com esse artigo eu sou feliz. Dá para ver que é um substantivo. Mas não é um substantivo qualquer. É um vocábulo substantivado. É uma derivação imprópria. Isso que eu quero, essa visão que eu quero que você tenha da gramática. Ó, aí depois vem o raiar do sol. Ó, sol. Substantivo. Estou sublinhando aí os substantivos com você, né? Nesse caso, ó, esse do é de mais o. Ó, tá vendo esse artigo? Esse artigo que te ajuda a ver que sol é substantivo. Substantivo próprio. Tá bom? Tá comigo?
Ó, o orgulhoso chegou. Orgulhoso, tá, Adri, orgulhoso normalmente é adjetivo, né? É menino orgulhoso, ó, menino orgulhoso, por exemplo, né? Professor orgulhoso. Orgulhoso normalmente é adjetivo. Só que nesse caso, o artigo tem o poder de substantivar palavras. Então, eu tenho um adjetivo substantivado. Vou até escrever isso aqui, vou escrever lá em cima também, porque eu não sei se você anotou direitinho, ó. Eu abreviei, mas para que você não tenha dúvida, ó, raiar é verbo substantivado, orgulhoso é adjetivo substantivado. Nunca me esqueça, um aluno de um presencial, porque o aluno ajuda muito a gente, eu sou muito grata aos meus alunos, porque os alunos, quando eles têm dúvidas honestas, eles ajudam o professor a melhorar a aula. O que é a dúvida honesta? É aquela dúvida inocente que a pessoa não tem vergonha de falar. E aí, houve um aluno, eu nunca me esqueço, um aluno de um presencial lá, e ele virou para mim e falou assim: Adriana, esse negócio de substantivado que as bancas pedem, afinal, quando eu digo o orgulhoso, afinal, o orgulhoso é adjetivo ou é substantivo? Porque lá na questão da FGV, a banca vai pedir para você contar o número de substantivos ou adjetivos. Cara, Adriana, afinal, você disse que é um adjetivo substantivado. Afinal, ele é o quê? Então, se alguém te colocar contra a parede e te perguntar o que é um substantivo. Porque conta, na verdade, o que conta é o que ele virou, não o que ele era. Então, na hora de contar com, Adriana, afinal, é o quê? É um substantivo, mas não é um substantivo qualquer. Por isso que eu quero que você sublinhe. É o exercício que a gente tem que sublinhar o substantivo, né? Tá bom? É um adjetivo que virou substantivo. F, as férias estão acabando. Férias é substantivo. E G, a criança, ó, sou feliz com criança, só pode ser substantivo, estava fantasiada de fantasma. Fantasiar, ai, Adri, ferrou. Porque quando eu olho para o de fantasma, cuidado com o que a banca sublinha, ó. De fantasma, tudo isso é uma locução adjetiva. De fantasma, não é? Por quê? Porque tá mandando seta para a criança, né? Só que veja, a criança, ela estava de fantasma. Só que fantasma em si é um substantivo. O fantasma. Entendeu? Mesmo que componha uma locução adjetiva. O fantasma é substantivo. O fantasma. Entendeu? Então, se é para contar o número de substantivos, aí você vai contar, mesmo que eles façam parte de expressões, tá? Então, nessa frase aí, nós temos 2 substantivos, tá bom? Tudo bem? Vamos juntos, então? Agora eu convido você a matar aí essas questões de concursos. Agora você está preparado. Onde é que a gente está? A gente está falando do substantivo. Tudo bem? Então, você está no vídeo de substantivos. Você já viu aí o que é substantivo, já viu até gênero, substantivo, flexão de gênero, classificação quanto à flexão de gênero, já viu o que é um processo de derivação impróprio, o que é um vocábulo substantivado. Então, vamos embora treinar. Questão 1. O substantivo está posposto ao termo que o qualifica na expressão sublinhada em. Quando a FCC diz substantivo que está posposto ao termo que o qualifica, peraí, termo que o qualifica, qual é o termo que qualifica o substantivo? É o adjetivo. Então, a banca quer um substantivo que esteja posposto ao adjetivo. Um substantivo que esteja posposto, você vai ter de marcar uma alternativa que tenha adjetivo mais substantivo. Você entendeu o enunciado? Então, em todas, você vai ter substantivo mais adjetivo. Em uma, você vai ter um adjetivo mais substantivo, porque a banca pediu um substantivo posposto. Resposta. Vamos juntos? Ó. Sofria daquele tipo de tristeza mórbida. A tristeza que é mórbida. Uma outra coisa também que eu aprendi com o tempo, que os meus alunos me ajudaram a bolar,
tinha muita gente com quem eu deparava que tinha dificuldade de ver a diferença entre um substantivo e um adjetivo. Parece bobagem, mas tem gente que trava aí. Tipo, olha aqui para o tristeza e mórbida e fala, meu Deus, como é que eu vou saber o que é substantivo e o que é adjetivo? Aí eu criei um artifício que você pode usar caso você seja uma pessoa com muita dificuldade. Para você saber se é substantivo ou adjetivo, você vai, quando é substantivo, você coloca o artigo antes. E quando é adjetivo, você coloca o que é antes. Presta atenção, quando é substantivo, você usa um artigo antes. Quando é adjetivo, você usa o que é antes. Então, presta atenção. A tristeza que é mórbida. Não é a tristeza que é mórbida. Então, tristeza é o substantivo e mórbida é o adjetivo. Adriana, não entendi nada. Vou explicar. É que o contrário você não consegue dizer. Não é a mórbida que é tristeza. Nessas questões mais simples fica até fácil, mas às vezes você fala assim, caramba, qual é o substantivo, qual é o adjetivo? O adjetivo é aquele que você consegue colocar o que é antes. Quando você conseguir colocar o que é antes, você está qualificando, então é adjetivo. E quando você coloca um artigo antes, você está nomeando, então é substantivo. Então use esse a e que é. Porque naturalmente você vê se é substantivo e adjetivo. Então, isso para quem tem mais dificuldade. Tem gente que não tem, não precisa de nada disso. Sofria daquele tipo de tristeza mórbida. Não é a tristeza que é mórbida? Então, substantivo e adjetivo. B. Para ele, o fim do ano era sempre uma época dura. Não é a época que é dura. Não é a dura que é a época. É a época que é dura. Substantivo mais adjetivo. Que secreto desígnio? É o secreto que é desígnio ou é o desígnio que é secreto? Não é o secreto que é desígnio, entendeu? Estou falando isso porque há questões que pegam mais pesado. Quando você coloca esse artigo e o que é, isso te ajuda a ver que, desígnio é substantivo e secreto é adjetivo. Entendeu? Não é o secreto que é, vou até colocar aqui em cima para você contrapor. Faz sentido dizer o secreto que é desígnio? Não, não faz. Não faz, então não é isso, Não é o secreto que é desígnio. Entendeu? É assim que você vai pensar na questão. Então, é o desígnio substantivo que é secreto adjetivo. A banca queria a alternativa que tivesse aí essa estruturação. Resposta é ela, letra C. É uma razão que é óbvia e é uma mulher que é amargurada. Não é uma amargurada que é mulher. Não é uma óbvia que é razão. É uma razão que é óbvia e é uma mulher que é amargurada. Entendeu? Então, isso te ajuda bastante. Resposta letra C. Questão 2. Você vai comigo aí treinando com questões de substantivos. Essa aí é FGV. Assinale a opção que apresenta o pensamento em que ocorreu a substantivação do termo sublinhado. Então, vem comigo. Substantivação. Você já aprendeu o que é substantivação. É um processo de derivação. Então, não confunda substantivo com vocábulo substantivado. Então, eu estou te dando um tempo para você. Eu quero você aí, que você marque aí a diferença entre as classes. Repare que são classes que estão sublinhadas, tudo bem, galera que está ao vivo? Isso, boa. Adriana, eu não sei nem o que é desígnio.
Olha, para isso é bom consultar o dicionário. É propósito, é isso aí, propósito, intenção, boa, um ajudando o outro, capitão pátria, isso aí. Então vamos, todo mundo comigo? Então vem, a FGV quer a substantivação do termo sublinhado. Quando ela pede substantivação, tem que ser, isso aqui é derivação imprópria, ou seja, não é uma palavra que seja, eu já expliquei isso, então tá dominado isso daí, né? Não é uma palavra que seja um substantivo. É uma palavra que não é substantivo e que tenha virado substantivo. Ó, vamos lá. Muita gente... Isso é FGV, né? FGV sempre deixa dúvidas. Na prova, a galera ficou em dúvida entre A, C e só não ficou em dúvida entre as letras D e E, porque as letras D e E são iguais. Uma anula a outra. Vamos devagar aí? Ó, vamos lá. Mas na prova, então, a galera ficou muito em dúvida entre A e C, tá? Vamos ver a letra A. O corpo é um dos nomes da alma e não o mais indecente. Então, peraí. Indecente é o quê? A banca quer uma substantivação. Então, tem que ser um vocábulo que, de outra classe, ó, FGV, vou traduzir. Vocábulo de outra classe que tenha sido substantivado. Que tenha virado substantivo. Vou colocar assim mesmo, que é para você não esquecer. Naquela frase, naquele contexto. É isso que a banca quer, entendeu? Que tenha virado naquela frase, naquele contexto substantivo. Nesse caso aqui, veja, indecente é adjetivo. Por que que é adjetivo? Porque se refere a substantivo. Só que esse substantivo não está explícito, está implícito. Quando você diz o corpo é um dos nomes da alma e não o mais indecente, tá vendo esse artigo aqui? Ele marca a elipse de um substantivo, nome, e não o nome mais indecente. Entendeu? E não o nome. Com esse artigo, você tem uma pista da elipse de um substantivo. Elipse do substantivo. Ele foi omitido. Por isso que não é a letra A. Porque na letra A, indecente é adjetivo. Muita gente se enrolou na letra A porque achou que esse o, preste atenção que não... Ó, quem teve dúvida, fez sentido a dúvida. Muita gente falou assim, poxa, será que esse o não está substantivando o indecente? Não, por quê? Porque como já havia aparecido nomes aqui, esse vocábulo nomes, daria para ver que o outro nome estava implícito. O o não mandava seta para indecente, o mandava seta para nome, que está implícito. Entendeu? Por isso que não foi a letra A. B, corpo humano. Bom, aqui eu sou feliz, porque humano manda seta para corpo, corpo é substantivo, humano é adjetivo. Aqui é mais fácil ver porque o substantivo está explícito. A letra A não, estava implícito. Havia elipse do substantivo. Entendeu? C. A amizade mais sólida é aquela entre os iguais. Iguais normalmente é adjetivo. Quando é que iguais é adjetivo? Normalmente. É uma palavra que na sua formação é um adjetivo. Por exemplo, quando você diz assim, homens iguais. Se você for pensar aí na palavra iguais, normalmente é adjetivo, porque manda a seta para substantivo. A banca queria uma palavra que tivesse sido substantivada. Resposta é ela, letra C. Mas por que que não é nem a D nem a E? Por aquilo que eu te ensinei há pouco na teoria. Na D, isso aqui é o próprio substantivo. Do teu esqueleto. Esqueleto não é uma palavra substantivada. Esqueleto é um substantivo. Espírito não é uma palavra substantivada. Espírito é um substantivo. A D igual a E. Entendeu? É o mesmo raciocínio. Esqueleto e espírito são substantivos na sua origem. Iguais, não. Iguais é adjetivo, que nesse contexto virou substantivo. Então,
Resposta a letra C. Isso é muito comum nessa banca FGV. Eu não trouxe mais, mas assim, se você um dia for prestar concurso para FGV, você vai ver muito isso aí. Estou trazendo um pouco de cada modelo para você conhecer, aprender, entender a lógica e depois aplicar nas questões, tá bom? Vamos à questão 3. Essa aí é FGV também. Ela é FGV. Eu retirei da minha gramática que é FGV. Ó, vem. Questão 3 vem na mesma pegada da questão 2. Então, eu quero que você me diga aí, olha o que a banca faz. Com o passar dos anos, nesse segmento do texto, o verbo passar está substantivado, derivação imprópria. FGV faz muito isso, é meio que fazer prova com consulta. Ela te dá a consulta, depois ela te joga na parede, né? Ela pega no colo, depois maltrata. Então, ó, isso aqui, ela já está dizendo que é um vocábulo substantivado. Agora, você já domina isso. Siga comigo. A frase abaixo em que aparece um outro vocábulo substantivado. Então, nessas questões, você tem que tomar... Agora, a banca foi pior porque ela não sublinhou. Então, a 3 é mais difícil que a 2, porque na 3 não tem nada sublinhado. Você vai ter de se virar. Você vai ficar aí olhando para substantivos. Você vai procurar, você vai ser um farejador de palavras que naquela frase você vai achar uma que funcione como substantivo, mas que não seja substantivo na sua formação. Não seja primitivamente substantivo. Nesse caso, passou a ser substantivo, mas não é na sua origem. Qual delas é? Vem. Letra A. Letra A tem. Ó, aí o que você faz numa questão como essa? Primeiro, ó, vou mudar de cor, tá? Vou mudar de cor para... O roxo vai ser para marcar os substantivos que eu for encontrando, ó. Veja. Muita gente marcou a letra A por causa de veja. Falou assim, minha filha, veja, veja. É um vocábulo substantivado, não, porque isso aqui é um nome próprio, tá? É a revista Veja. Muita gente foi e encrencou com a A porque falou veja vem do verbo ver. Entendeu? Só que aí é um nome próprio. Entenda. Então, é como se a banca dissesse, não conte com isso. Ó, reportagem é o próprio substantivo. Não é um vocábulo substantivado. Seja um farejador de substantivos comigo, venha. Venha procurando substantivos. Aspecto. Aspecto é substantivo, mas é um substantivo sempre. É um substantivo sempre. Adriana, como é que eu sei se aspecto é um vocábulo substantivado? Aspecto normalmente é o quê? Você pensa nessa palavra no seu uso comum. Aspecto normalmente é substantivo, não é adjetivo, então não serve. Ó, capitalismo, capitalismo é substantivo e é substantivo sempre, não é a letra A, entendeu? Seja um farejador, ó. B, o segundo homem mais rico do mundo. Adriana, eu tenho que ser farejador de quê mesmo? De substantivos. Você vai procurar substantivos e depois de achar, você vai olhar para cada substantivo e vai perguntar se ele veio de uma outra classe. É assim que você faz esse tipo de questão. Entendeu? Primeiro você tem de ver o que é substantivo naquela frase. Ó, na letra B, o segundo homem. Tá vendo que esse o manda seta para homem? Homem é substantivo. Ó, mas é substantivo sempre. Então não serve. Vamos mais, ó. O segundo homem mais rico. Adriana, é que eu achei que esse o mandasse seta para segundo, minha filha. Eu sei o que você pensa. Peraí, que eu vou apagar aqui, que eu vou mostrar para você o outro lá. O outro lá que fez essa questão, aí, o outro lá, você não, tá? Mas o outro lá, ele ainda se enrola. Ele acha que a seta vai sempre para o que está perto. Esse é o outro lá. Você não. Ó, eu coloquei, mas não é você. Ó, a seta não vai para a palavra que está do lado. A seta você coloca quando você conversa com a frase. Esse o não está mandando seta para segundo. A banca fez essa letra B pro cara meio ainda perdido marcar a letra B, porque ele vai falar o segundo. Esse o mandou seta para segundo. Segundo é numeral.
mas aqui virou substantivo. Não foi? Muita gente pensou assim. Só que não, porque você tem que saber colocar seta. E esse outro tá mandando seta para homem. Entendeu? Repare que homem é um núcleo aí. Por isso tem que saber seta. Ó, os dois mandam seta para homem, o segundo. Então, quem é o substantivo nuclear aqui é o homem. Ele é que é substantivo. E era para marcar um vocábulo substantivado, não pode ser a B. Ah, Adriana, e mundo? Mundo também, ó. Tô aqui farejando o substantivo. Mundo é substantivo, né? Aqui tá funcionando como substantivo. Olha esse artigo aqui. Com o artigo eu sou feliz, ó. O artigo me ajuda a achar substantivos quando eu coloco as setas do artigo, tá vendo? Só que mundo é sempre substantivo, então não serve. Entendeu? Tá? Tudo bem? Eu estou evitando olhar para o chat agora, tá? Porque eu tenho alunos aqui no chat, alguns já foram aprovados, outros estão em vias de aprovação, e mesmo assim estão tendo recaídas, o que é muito normal. Porque quando a gente volta a assuntos que a gente já não vê há muito tempo, é muito normal a gente ficar um pouco zonzo, assim, o que é artigo? Quem sou eu? Tá? Relaxa que vai dar certo. Ó, C, bora, seja farejador de substantivo, ó. Mais pessoas doam a projetos sociais do que votam em eleições. Busque substantivos. Essas questões da FGV, você primeiro tem que chamar o feito à ordem, ó. Marque os substantivos. Mais pessoas, pessoas é um substantivo, projetos é um substantivo e eleições são substantivos, as eleições. Coloque artigo antes, ó, os projetos, as eleições, as pessoas são substantivos. E são substantivos, tá bom? Sempre. São sempre substantivos, não são vocábulos substantivados. Que questão, meus senhores. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. E olha que eu ensinei o conceito com calma no vídeo anterior. Você imagina para um candidato que não saiba, que não tenha visto essa teoria. Que questão bem feita, né? Então, o cara, para acertar essa questão, primeiro ele tem que saber achar substantivo. Depois ele tem que saber a diferença entre substantivo e vocábulo substantivado. Não é isso? Ainda não achamos a resposta. D. Calcula-se que 89% dos americanos façam algum tipo de contribuição. Procure substantivo, seja um farejador de substantivo aqui, ó. Americanos. Adri, americanos aqui está funcionando como substantivo? Tá, ó, com esse artigo eu sou feliz, ó. Os americanos. Tá. Americanos, normalmente, é substantivo? Não. Americano é um adjetivo. É um adjetivo pátrio. É um adjetivo. Pense na palavra americano. Pense. Vamos lá. Vamos lá. Visto americano. No dia a dia. Traga construções com essa palavra do seu dia a dia. Ah, eu quero visto americano. Visto americano. Ó. Pense no uso dessa palavra nas construções do dia a dia. Visto americano. Ou menino americano. Mulher americana. Americano normalmente é adjetivo. Nesse contexto, passou a funcionar como substantivo. Resposta, letra D. Entendeu? Contribuição também é substantivo. A contribuição, mas é substantivo sempre. Não é? Contribuição, por exemplo, se você for comparar aí contribuição com americano, você consegue imaginar contribuição adjetivo? Não, contribuição não, é sempre substantivo. Mas americano é adjetivo na sua essência. É isso. E aí, o que eu posso te dar de conselho? Pense naquela palavra no uso mais comum do dia a dia. Americano comumente é adjetivo. Nesse contexto virou substantivo. Resposta é ela, letra D. Antes de eu fechar a questão, vamos ver a letra E? Explore comigo a letra E. Ó, primeiro, procure os substantivos. Procure, ó, restrições, doação. Só que restrições e doação são sempre substantivos. São sempre substantivos. As restrições, a doação.
entendeu? Ah, Adriana, doação não é verbo? Muita gente teve recaída Adriana, muita gente também teve recaída com restrições, porque pensou assim, Adriana, sei lá, minha filha, restrições para mim é adjetivo que virou substantivo. Não, não confunda restrito com restrição. Existe o adjetivo restrito, que é adjetivo, restrição é substantivo sempre. Ó, doação, houve gente com recaída em doação, falando assim, mas doação não é verbo, gente? Doar? Entendeu? Só que doar é uma coisa, doação é outra. Olhe para a palavra sem viajar. Não é para você olhar para a doação e pensar em doar. Você tem que olhar para a palavra como ela é, não trocar por outra. Entendeu? Resposta é ela, como eu disse. Resposta letra D. Você entendeu? Agora, para fechar, a gente vai treinar aí. Aí é aquilo que eu te digo, português, por isso que português, a gente brinca dizendo, né? Aquela expressão que se usa, né? É um buraco sem fundo, né? Por quê? Porque desse assunto, muita coisa pode cair, dependendo da banca. Com o tempo, você vai se especializando aí nas bancas. E aí você... Por isso que muda de banca para banca, né? Eu tive agora, a gente teve um encontro com os aprovados do TCE de Santa Catarina. Nossa, muitos com quem eu falei, eu perguntei qual foi a matéria mais difícil. A gente está falando da galera que fez TCE, Tribunal de Contas, 11 matérias. E nós ali estávamos todos os professores e nós perguntamos. Eu falei, gente, eu perguntei, né, que eu não sou trouxa. Eu perguntei, qual a matéria mais difícil aí de todas que vocês estudaram? Eles foram unânimes, português. Porque você não para de estudar português. Então, todo mundo falando, Adriana, eu vinha estudando português aí há mais de um ano. E mesmo assim, eu não parei de estudar português. E se eu tiver que retomar para um concurso, eu vou continuar com português. Porque as outras disciplinas você fecha, o português você não fecha. Porque você está sempre... E dependendo da banca, você vai mudando o estilo. Você acabou de resolver uma questão da FGV. Então, se a sua banca é FGV, eu já mostrei um perfil. A gente está falando de substantivo. Você viu o jeitão da FGV. A VUNESP é uma banca que eu costumo dizer que ela é bipolar. Ela tem questões muito interessantes, mas ela tem questões que são de decoreba. Questões lógicas, como a FGV. Você vê que a VUNESP caminha para uma prova mais lógica, mas ela ainda tem questões assim, ó. Por isso você tem sempre, dependendo da banca, você muda o estilo de estudo, entendeu? Olha essa questão da VUNESP. Questão recente da VUNESP de substantivo. Para você matar essa questão, você tem que ter aí um conhecimento básico de quê? De gênero, que a gente acabou de ver, né? A gente acabou de treinar, mas tem que ter decorado esses nomes. Vamos ver? Olha que diferença essa questão. No trecho, o americano é mais prático, Stuart. Substantivo comum de dois gêneros. Então, isso aqui era um trecho de um texto, tá? Que a banca retirou. Aí ela diz assim, deixa eu só mudar de cor. Ela diz assim, o autor refere-se a um vocábulo de língua inglesa que apresenta uma determinada característica, Stuart, é uma determinada característica, e é um substantivo comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Lembra que o comum de dois gêneros é aquele que tem dois artigos. Ó, não esqueça, é aquele que pode vir com dois, ele é o mesmo nome. Ó, deixa eu colocar aqui a tradução. Eu já falei disso na teoria, mas eu vou colocar essa colinha. Mesmo nome com dois artigos. É diferente do sobrecomum, que é um artigo só. Lembra? O sobrecomum só aceita um artigo. O comum de dois gêneros, ele tem o mesmo nome, ele é uniforme, mas ele tem a variação por meio do artigo. É o artigo que vai indicar o gênero, tá? Então, era isso que a VUNESP queria. Entendeu? Tá. O comissário. Comissário, no primeiro parágrafo. É comum de dois gêneros? Vamos pensar aqui comigo. Ó, eu vou devagar, porque parece fácil, mas demanda raciocínio. Ó. O comissário, a comissária. Então, ele é biforme. Ele é biforme, porque você tem duas formas. Entendeu? Eu quero um que seja uniforme.
uniforme. Tá entendendo o raciocínio? Por isso não poderia ser a letra A. A letra B é a mesma coisa. Você tem o aeromoço, tá registrado. Adriana, eu nunca vi isso na minha vida. Tá registrado. Você tem o aeromoço e a aeromoça. Aqui, para você acertar essa questão, ou você tem que ter decorado isso na véspera da prova, ou você tem que ter experiência de vida, né? Tem coisa que você sabe porque você sabe, né? Arquivistas. Bom, primeira coisa, não tem que ser, ó, a banca já tinha dito que é uma determinada característica comum a dois gêneros. Então, tinha que ser uniforme. Uniforme. Arquivista, você já pensaria assim, poxa, arquivista é um substantivo uniforme. E, para ser de dois gêneros, ele tem que aceitar dois artigos. Aí, na hora, você pensa assim na questão. Eu posso dizer os arquivos... Não precisa nem do texto nesse caso aqui. Porque isso aí é vida, é você pensar. Posso dizer os arquivistas? Posso. Posso dizer as arquivistas? Posso. Então, peraí, eu não tenho a mesma forma, sim. E o que varia é o artigo? É. Então, isso não é o conceito que a banca acabou de colocar? É um substantivo comum de dois gêneros? Resposta letra C. Entendeu? Barbarismo, muita gente teve dúvida em barbarismo, mas barbarismo nem indica feminino masculino. Só existe o barbarismo, os barbarismos. Ele não faz uma flexão de gênero, entendeu? Ele não se flexiona em gênero, não se... Vou escrever aqui. Eu estou indo devagar porque tem coisa que você vai memorizando. Não adianta eu corrigir correndo, porque você não vai ter saco de estudar isso sozinho. Ó, o príncipe. O príncipe. Aí você pensa, ó, a E é igual a A e a B. Ó, você diz o príncipe e a princesa, não é? Então, ele tem duas formas, ele é biforme. A banca queria um que fosse comum a dois gêneros. Comum a dois gêneros é o cara uniforme. Ele tem uma única forma para dois gêneros. E o que vai variar o gênero é o artigo. Resposta é ela, como eu disse aí, letra C. Entendeu? Isso é VUNESP. Então, você tem desde FGV até VUNESP. Vamos mais. Só mais um pouquinho. Questão 5. Essa aí é de vida. É conhecimento de vida. Tá todo mundo comigo? Posso ir? Daqui a pouco eu vou ao chat, tá bom? Só quero que vocês venham caminhando comigo aí para a gente fechar essas questões aí desse bloco, tá? Então, olha aí, olha o que ele diz. Ele diz assim, isso aí é a OCP, que também é uma banca bem tradicional. Ela diz assim: os alcoolistas mostraram maiores prejuízos para julgar, reconhecer e reagir a todas as emoções estampadas nos rostos a eles representados. O modo como o substantivo... Repare que aí, mesmo você não sabendo muito, o próprio enunciado te ajuda. O enunciado te ajuda. Quando a banca diz, ó, o modo como o substantivo alcoolista indica o gênero, só de ela dizer o modo, repare, aí você vai para a frase, porque mesmo que você não saiba nada sobre essa palavra, digamos, mesmo que você não saiba nada, você olha, ele aí, quando ele falou de os alcoolistas, ele não estava falando de alcoolistas de um modo geral, tanto para um quanto para outro. Ou seja, ele não está usando aquela palavra que é comum às duas. Muita gente na prova ficou em dúvida entre A e C. Entendeu? Mas qual é a melhor? Resposta, letra C. Uniforme. E é comum de dois. Por que comum de dois? Porque você pode dizer o alcoolista. Cuidado com a A. A A, muita gente ficou na dúvida. Por quê? Porque
É como se A seria A se fosse só o. Se fosse, não é o caso, tá? Mas eu vou colocar aqui. Se fosse só o alcoolista, se não houvesse dois artigos. Só que não. Ó, quando você diz o, você também pode dizer a. Ele aceita os dois artigos para marcar o gênero. O alcoolista e a alcoolista. Comum de dois. E é aquilo que eu disse. Por exemplo, peguei aqui uma dúvida, um aluno me perguntou, fez uma pergunta honesta, né? Adriana, por exemplo, alcoolista, como é que eu vou saber que existe o alcoolista e a alcoolista? É experiência de vida. Por isso você tem. Se a sua banca tiver esse perfil, você vai ter que resolver questões e dar uma olhada no que ela mais cobra. E em todas as gramáticas escolares tem essas listas de substantivo uniforme, substantivo comum de dois, substantivo sobrecomum. A letra A, uniforme só seria se ele fosse sobrecomum. A banca, quando fala uniforme, é como se fosse só uma forma para todos, se fosse só o artigo, o alcoolista, se fosse só o masculino. Mas como ele aceita os dois, o alcoolista e a alcoolista, aí a resposta é a letra C. Por quê? Porque é convenção, porque aceita os dois. Agora, por exemplo, alguém me perguntou de presidenta. Presidenta já está registrado no VOLPE. Então não é erro. Né? Adriana, presidenta existe? Existe. Se você for consultar o VOLPE, já está lá. Por isso que eu te digo, o VOLPE, ele vai se atualizando, existe uma pressão para isso, do próprio uso da língua. Então, existe o presidente e a presidenta. Há autores que são contra e dizem que tem que ser o presidente, mas ele já aparece como biforme, um substantivo biforme, tá bom? Então, a presidenta não está errado. Tem gente que condena quem fala a presidenta. Não está errado. Agora, você pode continuar usando o presidente de modo geral? Pode, você pode continuar. Agora, condenar quem usa presidenta, não se pode. Não se pode condenar, porque está registrado. E aí são convenções. Ó, vamos fazer mais uma aí para você treinar, para testar seus conhecimentos. Daqui a pouquinho eu vou fechar com uma. Até o CESP gosta dessas questões. A gente daqui a pouquinho vai fechar com o CESP, tá bom? Para você descontrair um pouco. Essas questões de bancas mais tradicionais são mais cansativas. A cenário alternativa que apresenta somente substantivos sobrecomuns. Olha aí, a banca já te dando aí a dica. Ó, a banca já te deu a dica. Ou seja, ela já diz o que é um substantivo sobrecomum. Então, ela está dizendo aqueles que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Isso aqui é fazer prova com consulta. Um só gênero. Então, sobrecomum é aquele uniforme que só aceita um artigo, tá? Bora lá. O dentista. O dentista, pode, ó, vou colocando aqui mesmo para ficar mais rápido para você, ó. O dentista é sobrecomum? Não, é comum de dois gêneros, porque eu posso dizer o dentista é a dentista. O artista, eu posso dizer o artista ou a artista. Então, é comum de dois gêneros. Essa questão é para a gente fechar a distinção entre comum de dois gêneros e sobrecomum. Tá bom? Tá. A artista, já falamos, ó, a artista tem a artista e o artista. Então, é comum de dois gêneros. A banca quer só substantivos sobrecomuns. O membro era sobrecomum, porque não existe a membro. A membra também não existe, tá? Então, é o membro. Tá, mas não vale a B, porque eu queria comum. Eu queria os dois, né, que fossem sobrecomuns, tá? Ó, o membro, beleza, o membro, só que o dentista não, porque é comum de dois gêneros, o dentista é dentista. A vítima é sobrecomum, só que dentista é o dentista e a dentista. Então, não poderia. Por isso, resposta letra E, tá bom? Então, entendeu? Pegou? Memorizou? A banca quer o sobrecomum. Sobrecomum é aquele que apresenta só um gênero de artigo, tanto para o masculino, para representar homem quanto mulher,
vai ser o mesmo artigo, a vítima e a criança. Resposta letra E, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero você comigo, caminhando aí para o final. Convido você para treinar comigo aí com questões da banca Sebrasp para a gente fechar o vídeo de substantivo. Bora lá. Aqui a banca diz, ó, ela traz um trecho que diz, no final do último parágrafo do texto, o vocábulo ditos em os ditos direitos subjetivos classifica-se como substantivo. Então, ó, a banca CESP tem esse estilo de prova. Ela vai lá e pede que você destaque o substantivo. Ela quer saber se ditos é o substantivo. O que a gente aprendeu? Veja, esse os, artigo, nem sempre o artigo vai mandar a seta para o que vem logo depois dele. Muita gente foi lá e achou que sim, porque achou que o os estivesse mandando seta para ditos. Só que não, esse os manda seta para direitos. São os direitos que são ditos. Ditos é adjetivo. Subjetivos também é adjetivo. Então, são os direitos que são ditos e os direitos que são subjetivos. A banca quer saber se ditos é substantivo? Não. O substantivo aqui, repito, vou destacar aqui, é direitos. Por isso, o item está errado. São os direitos que são ditos e os direitos que são subjetivos. Próxima questão, questão 8. Questão 8, Sebrasp vem na mesma pegada. Ela diz assim, na linha 5, a palavra último foi empregada com valor de substantivo. O que é valor de substantivo? Esse é o jeito do CESP dizer, é a mesma coisa que a FGV diz. Ela quer saber se o vocábulo foi substantivado. Ou seja, se nesse caso, o último, que normalmente é adjetivo, se ele aqui está funcionando como substantivo. Valor, toda vez que a banca falar em valor, é uma palavra que virou substantivo. Então, vamos embora lá. Ó, leia aqui comigo. Eu seria o último dos mortais a duvidar. Então, quando ele diz eu seria o último, são as setas. Ó, esse o tá mandando seta para quem? Para o último. Repare que o se refere ao último e dos mortais também se refere ao último. Então, último, nesse caso de adjetivo, virou substantivo, porque está funcionando como núcleo. Todas as outras palavras se referem a ele. Entendeu? Todas as outras. Resposta certa. Tá bom? Próxima, última. Vem, 9. Os vocábulos. Posso ir? Vamos. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente, foram empregados como substantivos. A banca quer saber se eles foram empregados como substantivos. Vou lá, ó, africanos e correr. Tá vendo aqui? Africanos na linha 16 e correr na linha 18. Ah, depois de tudo que você passou, isso aí tá tranquilo, tá bom? A banca quer saber se eles foram empregados como substantivos. Ó, com esse artigo eu sou feliz. Os africanos e o correr. Sim, são vocábulos substantivados. Item certo. Tudo bem? Tranquilo?